Salve nerds, galera, no vídeo de hoje One Piece, teorias, dúvidas e curiosidades. E no vídeo de hoje a gente vai falar de uma das Akuma no Mi mais roubadas que o Oda já inventou, cara. Não sei onde ele tava com a cabeça quando inventou isso aqui. Devia estar fumando muito Kairoseki, irmão. O cara tava chapado ali na hora. E sei lá, irmão, foi muito louco. Porque essa Akuma no Mi dá várias habilidades roubadaças ali para o seu usuário. E assim, é muito insano. E são várias habilidades que inclusive são completamente diferentes entre si. Mas é tudo em uma coisa só. Você comeu uma fruta e você tem um pacote de habilidades muito interessantes, tá? Então vamos lá, vamos falar da Robi Robi no Mi, a Akuma no Mi, que permite transformar as pessoas em brinquedos, além de outras coisitas más, beleza? Então vamos lá, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Primeiramente, rapidamente falando sobre a nomenclatura, né? Esse Robi, que é o nome da fruta, vem de Robi, que é a pronúncia japonesa para a palavra hobby, que aqui no ocidente a gente conhece aí, né? Que você tem aí reflete, né, sobre brincar, basicamente, né? E, no caso, inclusive no ocidente, né, o nome dessa fruta é Robi Fruit, né? A fruta do hobby, que reflete a você ter o hobby de brincar com brinquedinhos mesmo, né? E bom, essa Akuma no Mi aqui foi devorada pela Suga, né? E bom, o que ela consegue fazer com essa Akuma no Mi? Aí é que vem a treta, porque tem várias coisas na verdade que ela consegue fazer. A pergunta que deveria ser feita é o que ela não pode, porque é extremamente roubada essa fruta, tem várias coisas. Vamos começar do básico, né, da base. A principal característica dessa Akuma no Mi a princípio é que o usuário pode transformar as pessoas em brinquedos ao tocar nas pessoas com as mãos, tá? Isso é muito importante, você tem que encostar nas pessoas com a sua mão, com qualquer mão, tá? Com qualquer uma das duas mãos, para poder transformar ali o seu alvo. Só que se a Akuma no Mi fosse apenas isso, show, beleza, já seria muita coisa. Agora o que vem atrelado a ela é insano. Primeiro, você transformar em brinquedo já ferra bastante as pessoas, porque os brinquedos eles perdem bastante tamanho físico. Um bom exemplo é o Hajirudin, né, que deixou de ser um gigantão praticamente, né, ao se transformado ali em brinquedo, né. Você usa o inimigo ali, perde toda a potência física dele, toda a força física dele é totalmente jogada fora, né? Então você fica numa situação bem complicada, você não tem como se defender basicamente, né? Depois ali, a menos que você seja muito fora da curva, muito habilidoso, como era o caso do Kyros, por exemplo, que apesar de ter virado brinquedo, ele ainda conseguia ali mandar um gibraldinho, né? Ele tinha ali alguma técnica, vamos dizer assim, né? Mas, cara, em questão assim de lidar com pessoas mais fortes do que ele é complicado. Caras muito fortes não tinha o que fazer, sacou? Não tinha o que fazer. Além disso, para todos os fins você se torna realmente um objeto considerado inanimado, tá? E eu digo considerado porque você ainda tá consciente, a vítima tá consciente ainda, ela ainda é um brinquedo, mas ainda tem o pensamento de uma pessoa, né? Porém, Akuma no Mi, que normalmente só conseguem ter efeito em objetos e coisas inanimadas, afetam os brinquedos. Inclusive, a gente tem aqui o exemplo, né, da Pamo Pamo no Mi, que o Gladius usa contra, no caso, o Kyros, né? E a gente vê que é uma Akuma no Mi que normalmente só afeta objetos inanimados, mas nesse caso aqui, né, afeta aí o Kyros bonecão porque, né, ele é considerado aí um objeto inanimado, né? Então, assim, você fica suscetível aí a algumas frutas que normalmente, né, você não seria afetado, né? Mas talvez valha o contrário também? Nunca foi respondido isso, eu não sei se o contrário vale. Será que Akumas no Mi que afetam só humanos param de funcionar nos brinquedos? Porque, né, você tem consciência, na teoria, sei lá, Akuma no Mi de memória não deveriam te afetar, mas enfim. Por falar em memória, também vale citar que essa Akuma no Mi, cara, uma vez que você vira brinquedo, ela te causa um problema que talvez seja o mais grave, tá? Não é só você virar brinquedo o problema. Talvez o maior problema seja que você some, é apagado das memórias das pessoas. Pois é, cara.
E assim, é meio insano isso daqui, porque, cara, sei lá, imagina que você é um capitão de um navio. Se você virar brinquedo, todos os caras, todas as pessoas que te seguem, todas as pessoas que você conheceu na sua vida, vão simplesmente esquecer que você existiu. E é esquecer mesmo, porque assim, algumas pessoas ficam com lacunas na memória sobre você. Ou seja, você, sei lá, digamos que você é uma pessoa muito influente, como no caso aqui um exemplo de capitão de navio. Pô, você comanda várias pessoas todos os dias, então as pessoas têm você enraizado na memória. Mas se você virar brinquedo, essas pessoas vão ficar até confusas. Pô, como é que a gente chegou aqui? Como é que a gente virou uma tripulação, né? A gente não tem um líder nem nada do tipo, sabe? Essas coisas somem completamente da mente das pessoas. É muito insano. É uma das coisas mais perigosas de todo One Piece isso daqui, cara. Sério mesmo. Você imagina na cena lá, por exemplo, que a Sugar quase encostou no Ruffy e no LOL, se não fosse o Sop lá, né? Pra salvar o dia. Cara, que merda. Ela quase virou totalmente a guerra lá de Dressrosa só de encostar em duas pessoas aleatoriamente, sabe? E é insano demais, é muito perigoso, é muito, muito perigoso, tá? Também vale citar que os usuários de Akuma no Mi que são transformados em brinquedos, eles perdem completamente, tá? A capacidade de utilizar seus poderes de Akuma no Mi. Então, na teoria, essa daqui também é uma Akuma no Mi que impede, né, outros usuários de Akuma no Mi de utilizarem os poderes, tá? É algo bem interessante, como foi o caso da Nico Rubin, por exemplo, que ela tem a Akuma no Mi dela e depois que ela virou brinquedo, ela não consegue mais utilizar os poderes dela, né? Ela fica sem os poderes de Akuma no Mi. Então, assim, realmente, cara, é um negócio bem perigoso, né? Também tem a questão dos contratos, que é uma coisa muito peculiar, inclusive, porque literalmente é isso, você tem a habilidade de criar contratos com os brinquedos, é meio insano. Como é que funciona isso daqui na prática? Logo depois que o usuário da fruta transforma alguém em brinquedo, você tem um espaço ali de tempo não muito delimitado, na verdade, onde você pode estabelecer regras para os brinquedos seguirem. Você literalmente pode mandar eles executarem certas tarefas e também agir de determinadas maneiras, né? No caso aqui da Sugar, ela aplicava mais ou menos as leis de Asimov ali da robótica, né? As leis da robótica, que é os brinquedos não podem atacar os humanos fisicamente, eles não podem... eles têm sempre que atender às necessidades dos humanos, né? Eles têm sempre que serem prestativos para os humanos, né? Esse tipo de coisa, basicamente. E também designa eles ali para algumas tarefas, né? Carregar peso, sei lá, servir de criadagem para alguém ou algo do tipo, sabe? Esse tipo de coisa dá pra você fazer nos contratos, tá? Isso é muito insano, na verdade, né? Você ganha o poder de ser um advogado. Porra, desculpa aí que tá passando aqui um monte de veículo, aqui tá fogo. Basicamente você ganha ali o poder de ser um advogado, cara. Não tem como falar de outra forma, é meio bizarrão, mas esse seria o melhor exemplo possível pra explicar esse negócio aqui. Embora tenha algumas lacunas, tá? Existem algumas brechas nesses contratos. Por exemplo, você não pode atacar as pessoas fisicamente, mas você pode falar com essas pessoas, né? Então você pode ali, por exemplo, falar com as pessoas que você virou um brinquedo, tentar pedir ajuda, como aconteceu inclusive no início, né, da saga de Dressrosa ali, quando tem ali um cara que ele vira brinquedo e ele tenta chamar a atenção ali da mulher que era a esposa dele, né, e tal. Que ela tá saindo com outro cara agora, que ela já esqueceu, né, do sujeito. E o sujeito fica ali, não, amor, sou eu, você não lembra de mim? Por favor, quem é esse cara e tal? E ele acaba assediando a mulher, né, apesar dele não ferir ela fisicamente, ele ainda consegue importuná-la, né, de certa forma. Então, existem... as regras do contrato tem que ser bastante bem estabelecidas, sacou? Tem que ser bem planejado mesmo, pra não dar treta, assim, porque senão qualquer brechinha pode ser explorado e pode dar merda, né? E também tem a questão de que os brinquedos podem não receber nenhum tipo de ordem, né? De regra e de contrato. Como foi o caso do Kyros, por exemplo, que, cara, ele escapou, simplesmente, né? E foi embora, sacou? E nunca recebeu ali uma ordem direta da Sugar pra fazer alguma coisa. Então ele era um brinquedo livre, ele ainda era um brinquedo, ele sumiu das memórias das pessoas, mas ele ainda podia, ele tinha um livre-arbítrio, né, pra ir pra onde quisesse, fazer o que quisesse e tal. E isso foi um diferencial, inclusive, né, na vingança aí contra o Doflamingo e sua tropa, né. Bastante interessante.
Tem outra coisa também a se falar sobre essa Akuma no Mi que, inclusive entrando aqui em questões de fraquezas e vantagens, desvantagens e tal, que é o seguinte, o usuário dessa fruta, ele tem que ficar acordado o tempo todo, tá? E isso pode ser um problema, você tem que estar consciente, né? Você tem que estar sempre com os poderes ativos. Se você desmaiar por alguma razão, por exemplo, perder a consciência, as pessoas voltam ao normal. E elas voltam ao normal com o mesmo porte físico, a mesma aparência e capacidade física de quando se transformaram em brinquedos, tá? E isso é interessante porque essa Akuma no Mi permite que o usuário, ao comê-la, pare de crescer. Você para de envelhecer, na verdade, né? Você para de ficar mais velho fisicamente, tá? Não é exatamente explicado se a pessoa ali realmente para de envelhecer, até mesmo mentalmente. A princípio não, porque a Sugar ela tem a mentalidade de um adulto. Mas é meio bizarro, né? Porque é quase uma cirurgia perene, né? É quase isso, você é quase imortal na teoria, né? Você ainda pode ser matável, claro, mas chama atenção aí essa questão de que você fica com o mesmo corpo pra sempre, o que pode ser bom ou ruim, tá? Eu vou citar aqui alguns exemplos. Claro que o ideal é você comer essa fruta no auge das suas capacidades físicas, né? No auge das suas faculdades físicas. Mas, dependendo aí da idade, você pode ganhar alguns benefícios, como por exemplo no caso da Sugar. Ela comeu quando era criança essa Akuma no Mi. E isso fez com que ela ficasse no corpo de uma criança pra sempre. Ela, em Dressrosa, acho que ela tem 22 anos ou algo assim, né? E, pô, caramba. Ela não pode ser uma mulher, tá ligado? Basicamente, em One Piece. Mas, mesmo assim, ela tem uma habilidade interessante que, por ser criança, fisicamente, ela pode enganar as pessoas. Ela pode fingir ali, né, que se fazer de frágil, se fazer de alguém subestimado, né? Ou caso a pessoa não conheça ela, né, ela pode se fazer de criança mesmo, literalmente, e atrair as pessoas pra, pimba, transformar em bonecos, acabou, tá ligado? Então ela tem também esse negócio, sacou? É bem interessante, dependendo da idade, pode ser bastante útil também esse negócio aí de você não envelhecer. E tanto o usuário quanto os brinquedos param no tempo, tá? Vale citar. Porém os brinquedos eles podem quebrar eventualmente por esforço físico, né, dependendo ali do que eles estão fazendo. Eles se desgastam, né, o seu material ali do qual eles são feitos se desgastam. Então é algo que também tem que ser comentado aqui, tá? Tem mais alguma coisa, cara? É muita coisa, estão vendo que é bastante coisa que a gente tá falando aqui, né? Essa Akuma no Mi é insana demais, cara. É um negócio realmente, assim, fora da curva pra caramba. Também tem a questão, acho que das mãos, né? Porque você precisa, a princípio, somente com as mãos encostar em alguém para transformar em brinquedo, tá? E isso pode ser um problema, já que as mãos podem ser perdidas eventualmente, né? Então, toma cuidado, né? Não encare o Shanks, recomendo, não encare o Shanks, né? Basicamente aqui, porque pode ser um grande problema. Enfim, tem mais alguma coisa, cara? É tanta coisa que eu juro pra vocês, cara, eu tô tentando forçar aqui, puxar da memória, porque é muito complicado, realmente é complicado. Tem as fraquezas de Akuma no Mi normal, né? Água, Kairoseki, etc, etc. Mas, enfim, acho que é isso. Eu acho que eu consegui aí resumir bem as coisas. Tem um complemento interessante sobre a questão da memória, que apesar de você sumir da memória das pessoas, mesmo assim, as coisas físicas que as pessoas deixaram para trás permanecem. Então, as pessoas veem essas coisas e elas podem se lembrar vagamente de você. Ela sabe que conhece de algum lugar aquelas coisas que são relacionadas a você. Um bom exemplo é aquela estátua do Kyros que tá lá na arena, né? Onde as pessoas veem ele, algumas pessoas têm uma vaga noção de que conhecem aquela pessoa da estátua. Elas não conseguem lembrar por causa dessa Akuma no Mi, né? Elas estão sob efeito ali da Akuma no Mi. Mas elas têm uma noção, sabe? De que elas conhecem aquela pessoa da estátua. Então, ainda você consegue ali tentar de alguma forma ali chamar a atenção das pessoas, assim, reativar minimamente, fracionalmente as memórias das pessoas para se lembrarem de você. Não funciona muito, mas é algo mais ou menos ali que dá pra fazer também, tá? Vale citar aqui. Acho que eu não deixei nada de fora. Tem uma coisa, nossa, passou batido por pouco. Além de transformar as pessoas em brinquedos, também é possível que o usuário transforme as pessoas em pedaços de um brinquedo maior. A Sugar fez isso
tá? Lá em Dressrosa, que ela chamou ali, criou ali uns quebra-nozes zumbis gigantões, que basicamente cada parte do quebra-nozes é uma pessoa diferente, tá? Que ela transformou em brinquedo e essas partes se juntaram e viraram um bonecão, tá bom? Então tem essa também, ela pode criar brinquedos que normalmente são pequenos, tá? Ou ela pode se transformar em pedaços de um brinquedo maior, né? Então você vira um Lego praticamente, né? Bizarro, bizarro pra caramba. Bom, agora sim, eu acho que não faltou nada, creio eu, né? Bom, vamos a algumas curiosidades, como eu falei, né? Chama muito a atenção nessa Akuma no Mi o fato de que, cara, você ganha várias habilidades e que não estão necessariamente relacionadas, né? Uma não complementa a outra necessariamente, mas são diferentes entre si, bem diferentes, e fazem coisas totalmente diferentes também, mas que são muito roubadas, né? Mesmo que individualmente ou coletivamente, elas são muito roubadas. Transformar uma pessoa em brinquedo já limita bastante fisicamente a pessoa. Apaga essa pessoa da memória dos outros, o que é estúpido. A habilidade de criar contratos, pô, transforma a pessoa no advogado, basicamente, você ganha diploma da OAB, sei lá, né? Interrompe o processo de envelhecimento, tanto do usuário da fruta quanto dos brinquedos. Olha isso, mano. Pela madrugada, é muita coisa, sério, é muito insano. É demais, assim, é muito recurso nas mãos de um usuário, sabe, de Akuma no Mi. É exagerado é a palavra. Como eu falei, tem a questão aí também de que a Sugar, ela transforma, né, as pessoas em brinquedos, e os contratos que ela aplica tem uma similaridade com as leis da robótica de Asimov também, né? Tem a questão também, duas coisas interessantes aqui, é que a Rob Rob no Mi, ela é uma das 3 frutas que tecnicamente pode criar uma raça nova, né? No caso, essa Akuma no Mi cria brinquedos. Tem a Kage Kage no Mi, que pode transformar as pessoas em zumbis, depende de alguns fatores que um dia eu falo aí sobre essa fruta. E tem a da Big Mom, né? A Soro Soro no Mi, que cria aqueles homes, né, da Big Mom. Então você tem aí algumas frutas que podem criar novas raciais, por assim dizer, né? Bizarro pra caramba. Acho que o pessoal de RPG ia curtir bastante isso daí, né? E além disso, também ela tem uma habilidade que é de afeta a memória, né? Como outras Akumas no Mi, como por exemplo a Nemu Nemu no Mi, que é uma Akuma no Mi não canônica, que afeta os sonhos. E tem a Memo Memo no Mi da Pudding, que ela, assim, é focado especificamente em afetar a memória. E, pô, é sacanagem, né? Você tem uma Akuma no Mi que é feita pra afetar as memórias, e, tipo, você tem uma Akuma no Mi que afeta a memória, transforma em brinquedo, te transforma em advogado, faz um monte de coisa. Pô, é meio injusto. É meio injusto, né? Pra vocês verem aí o tamanho da treta que é essa fruta, né, cara? E, bom, eu acho que eu consegui falar o máximo possível dessa Akuma no Mi. Se faltou alguma coisa, comenta aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds! Fui!